Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Moonflag e hoje é aquele clássico vídeo de final de ano. Vamos falar sobre as 4 principais tendências de marketing e vendas para empresas de contabilidade em 2025. Fica aí. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Moonflag. Quem fala com vocês é o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, uma assessoria de marketing e vendas para contabilidade com mais de 300 escritórios ativos, com a nossa assessoria em todo o Brasil, mais de 22 estados. E hoje eu vou falar para você, pela 4ª vez, pelo 4º ano consecutivo, quais são as principais tendências de marketing digital para 2025 no mercado de contabilidade, as 4 principais. Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve se você não for inscrito ainda. Se você é contador ou contadora e não está inscrito nesse canal, você está deixando de cumprir com uma das suas principais obrigações se você quiser crescer usando o marketing digital. Aqui tem conteúdo de muita qualidade. Antes de a gente começar esse vídeo aqui, já vou até te convidar para você assistir, clicando aqui no botão acima do lado, deste lado ou deste lado, para assistir as tendências de marketing digital de 2024 que eu fiz no ano passado. E se você assistir lá, vai ser um bom complemento para o que eu vou falar aqui, tá certo? Mas vamos lá, vamos direto para o que importa. A tendência número 1, no ano passado eu já falei sobre ela, mas não tem como, não dá para não falar de inteligência artificial na contabilidade. Essa é uma tendência para este ano e para os próximos, não tem jeito. O que a gente vai fazer é ir descobrindo, conforme o tempo vai passando, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, dentro do nosso escritório de contabilidade, você aí dentro da sua empresa de contabilidade e a gente aqui com os nossos clientes, Vou trazer um dado aqui interessante que não é do mercado de contabilidade, é do mercado de varejo, mas só para vocês terem uma ideia, tá? No Brasil, 47% dos varejistas já utilizam IA focando em marketing e vendas. Esse é um dado bem interessante, A gente sabe que o varejo é enorme no Brasil e quase a metade, praticamente a metade dos varejistas já usam inteligência artificial. E os que não usam, eles estão com a intenção de começar a utilizar. Essa é uma tendência, os dados mostram, e não só esse dado que eu trouxe aqui, mas tudo que a gente olha hoje tem de alguma maneira influência de inteligência artificial. E você deve estar se perguntando, talvez você já esteja utilizando alguma coisa no seu escritório, talvez não esteja. Eu vou te trazer um cenário prático aqui de como eu enxergo que isso pode acontecer cada vez mais no mercado de contabilidade, que é através do primeiro atendimento aos leads, às oportunidades que entram em contato com o escritório de contabilidade. Eu vou dar um exemplo de como isso pode se transformar com a inteligência artificial. Imagina um cenário hipotético, Alguém viu o teu anúncio lá sobre abertura de empresa ali no Google ou até mesmo no Instagram, ok? A pessoa vai lá, vai clicar no site ou vai clicar no perfil aí do Instagram e vai te chamar no WhatsApp. Muitos escritórios utilizam mecanismos de atendimento que são como URAs, só que dentro do WhatsApp. Então você manda lá, bom dia, já aparece automaticamente uma mensagem enorme falando: olá, tudo bem, você veio ao escritório de contabilidade XPTO, tal. Aqui seguem as nossas áreas de atendimento, digite qual é o número que você gostaria de falar e manda lá, 5, 6, 7 números diferentes, cada número representa um departamento. Então funciona mais ou menos assim: digite 1 para falar com o comercial, digite 2 para falar com o financeiro, 3 para falar com legalização e assim vai. Isso com inteligência artificial dá para fazer algo muito mais interessante, como por exemplo, você faz uma cadência. Isso tem várias ferramentas que possibilitam você fazer isso, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui de como que isso pode funcionar na prática. Em vez de você fazer uma URA no WhatsApp, como normalmente acontece nos escritórios, é só tu conectar em alguma ferramenta de conversação que utilize inteligência artificial e fazer essa conversa ficar um pouco mais personalizada. Então você consegue transformar a experiência do cara que está entrando em contato com o seu escritório em algo muito mais personalizado e escalável com inteligência artificial. Então, ao invés de você mandar para o cara uma lista de departamentos para qual ele quer falar, ele aperta o botão, e no final isso não vai levar em muita coisa, vai ser basicamente transferido, você pode falar o seguinte: olha, tudo bem, você veio ao escritório tal, obrigado por entrar em contato, do que você gostaria de falar? E hoje essas ferramentas de conversação, você já consegue travar a resposta de acordo com a palavra-chave que o lead trouxe. Então, por exemplo, o cara falou: olha, eu vi um anúncio que você vai falar sobre abertura de empresa. Então, o robozinho, ele já responde falando o seguinte: que legal, você quer abrir uma empresa? Você já sabe qual vai ser a atividade da empresa que você vai ter? E o cara manda: você comércio. Bacana, você sabe que comércio funciona com o endereço fiscal, você já tem um endereço fiscal. Então assim, você consegue ter uma conversa muito melhor. Sua empresa vai ter sócios? Não vai ter? Qual que é o capital social? Você está em qual cidade? Ele vai conseguir conversar de uma forma muito mais personalizada. Eu, como usuário, eu estou entrando em contato, eu até sei que é um robô que está ali. Só que, galera, é muito mais interessante, muito mais fluido uma conversa como essa, onde realmente simula-se uma conversa, do que apenas um autoatendimento, como digite 1 para falar com o financeiro, 2 comercial. Então é uma coisa que eu acredito que vai acontecer, já está acontecendo cada vez com mais intensidade. A gente vai ter
ferramentas de tecnologia usando inteligência artificial para automatizar atendimentos, mas gerando um grau de personalização maior, aumentando a eficiência e a escala, desse primeiro atendimento. É claro que isso não vai, anular a necessidade de você ter um comercial. Você vai ter que ter um comercial, mas ainda assim a gente vai ter uma melhor qualidade das informações antes que o comercial entre em contato, e o comercial, nesse caso, pode ser você mesmo aí, dono do escritório. Então pode anotar aí. Inteligência artificial, personalização no atendimento vai ser uma coisa que vai andar junto em 2025 aí em escritórios de contabilidade, tá certo? Vamos para o número 2 então. À medida que os avanços tecnológicos vêm acontecendo cada vez em maior proporção, cada vez mais as pessoas e as marcas vão buscar se conectar com pessoas e marcas. Isso não é nenhuma novidade para ninguém, né? Então, provavelmente o que deve acontecer com a facilidade, cara, hoje para você fazer um post no Instagram é muito prático, é muito fácil. Você vai lá, usa o Canva, você vai lá e usa qualquer ferramenta que gera uma imagem, você vai lá e escreve no ChatGPT para ele fazer uma legenda e você vai lá e posta na tua rede social. Então, a tendência é que cada vez mais gente produza conteúdo, só que a qualidade desse conteúdo é o que vai mudar. E aí, é onde a gente vai chegar na nossa segunda tendência. A gente vai ter mais marcas priorizando autenticidade e humanização dentro das suas comunicações. É só você pegar o exemplo da CIMED e do João Adib. É só você pegar o exemplo do próprio Facebook e do Mark Zuckerberg. É só você pegar o exemplo do G4 e os fundadores do G4, Nardon, Thales, Alfredo. O que essas marcas estão fazendo cada vez mais? Elas estão investindo em uma comunicação através, muitas vezes, do próprio CEO, e uma comunicação que vai conectar com as outras pessoas. Por quê? Honestamente, galera, a produção de conteúdo ela vai virar muito commodity, em sentido de fazer uma imagem e um texto, tá? Isso vai virar muito comoditizado. Então vai existir um grande diferencial nas empresas que tem um porta-voz, por trás, e que esse porta-voz representa ali a marca de alguma maneira, e aí a estratégia de conteúdo, a estratégia de posicionamento das marcas vai caminhar cada vez mais para algo mais humanizado. Tá? Eu sei que isso já não é uma novidade, mas a gente está trazendo isso dentro de um fator onde a tecnologia vai aumentando cada vez mais, então vai ficar cada vez mais fácil produzir coisas com tecnologia e vai ficar cada vez mais escasso a produção, digamos assim, usando pessoas mesmo, humanos. Então, a tendência é que as marcas procurem priorizar porta-voz e realmente mostrar com humanização aquilo que acontece no dia a dia dos seus escritórios, falando de contabilidade, e a gente vai ver esse movimento cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso vai sim, cada vez mais ser um diferencial dentro de uma estratégia de marketing, uma tendência. Você vai ver mais pessoas se esforçando para criar estratégias através de rostos do que o que a gente já viu até aqui. Esse ano isso já foi muito forte, no ano que vem isso vai ser mais forte ainda. Uma coisa que anda em linha com isso, mas era bem pouco explorada no mercado de contabilidade e agora eu penso que vai começar a ser uma coisa mais explorada, é a nossa terceira tendência. Eu estou falando de marketing de influência. Cada vez mais eu vou ter influenciadores trabalhando em parceria com o meu escritório de contabilidade. Por que isso vai acontecer? E vocês já devem estar vendo ou vão ver ainda isso acontecer. O movimento de segmentação, que inclusive eu já trouxe como uma tendência em anos anteriores aqui no nosso quadro, ele é um movimento cada vez mais real. Então é cada vez mais comum você ver escritórios de contabilidade segmentados. Já tem uma proporção muito maior do que a gente tinha alguns anos atrás. A segmentação permite estratégias mais direcionadas. Estratégias mais direcionadas conversa totalmente com influenciadores, micro-influenciadores e influenciadores grandes também, por que não? Então, o que a gente vai ver? O contador que atende médico sendo parceiro de um médico que é influencer para a comunidade médica. A gente vai ver muito o contador que atende programadores tendo parceria com quem é influente na comunidade de programadores. A gente vai ver cada vez mais o contador que atende o mercado, por exemplo, de e-commerce, tendo parceria com quem é influente na comunidade de e-commerce. Esse é um jogo que vai começar a acontecer cada vez mais. E através da segmentação, a estratégia de influenciadores ganha muita força. Então você vai lá e vai fazer uma parceria com o influencer do seu mercado, muitas vezes você vai conseguir negociar propostas, ainda mais se ele for um influencer pequeno, se você conseguir negociar propostas baseadas em êxito, o valor de investimento não é tão alto, então você vai conseguir ter uma possibilidade bacana de trabalho ali. E se esse cara trabalhar com você baseado no êxito, se formarem mesmo uma parceria, é interessante para os dois lados. Claro, eu vou fazer uma parceria como essa a partir do momento que eu tenho interesse naquele público, conheço as dores dele. E normalmente influencers são segmentados, principalmente se ele é um micro-influencer, Então eu acredito que a gente vai começar a ver cada vez mais estratégias de influenciadores como uma parte aí de marketing, também de escritório de contabilidade, o que não era tão comum até hoje.
É o seguinte, vamos contar uma historinha aqui para vocês. Nos últimos, sei lá, vou dar um exemplo, nos últimos 10 anos começou-se a investir muito mais em tráfego pago do que o que era feito antes. A gente pode dividir o marketing digital nos últimos, talvez, os últimos 20 anos entre tráfego orgânico e tráfego pago. No começo, muita gente falando de SEO, de posicionamento orgânico, de site, de blog. Então, viveu-se um momento no Brasil onde a gente falava muito sobre isso. Estratégia de marketing era estratégia de SEO. Depois, começou a se inverter à medida que muitas empresas começaram a investir em mídia paga. Então, quando o tráfego pago começou a ser uma coisa cada vez mais utilizada, e hoje a gente está no ápice do tráfego pago, e você tem grandes influenciadores que falam sobre isso, a maior parte das empresas investem em mídia paga. Para você ter uma ideia, olha só, mais um dado interessante, né? O valor de investimento de publicidade no geral dos Estados Unidos hoje, né, de 100% da publicidade, 54% é investido na internet. Então, ou seja, mídia paga, né, investimento em compra de mídia na internet já representa mais da metade de toda a verba de publicidade dos Estados Unidos. E a gente sabe que os Estados Unidos acaba, quer queira ou quer não, sendo um reflexo muito do que acontece também aqui no Brasil. Então, a gente tem um cenário onde o tráfego pago está muito competitivo. Então, o que antes, né, a galera pagava um custo por lead de 5, de 10 reais, hoje é muito comum a gente ver um custo de lead de 50, 70, de 80, de 100 reais. Não quer dizer que o tráfego pago deixou de ser um negócio interessante, deixou de ser viável. O que quer dizer o seguinte, a gente tende a ter que gastar mais grana hoje para conseguir o mesmo cliente do que o que a gente gastava alguns anos atrás. Há uns 4 anos atrás aqui na Monflag, a gente começava uma campanha investindo 500 reais, né? O cliente investia 500 reais e a gente conseguia gerar lead, conseguia gerar venda. A partir do tempo, né, conforme foi passando o tempo, a gente começou a ver que 500 reais estava muito pouco, né, com o custo do lead subindo. Então hoje a gente já trabalha numa média de R$1.000 pelo menos, né, mas a gente sempre recomenda o cara investir mais, então 1.000, 1.500, 2.000, o que acaba muitas vezes sendo até inviável para alguns escritórios inicialmente, isso investir só em mídia paga. Então assim, a tendência é que isso não mude. A única certeza que a gente tem é que o valor do custo por lead, conforme o tempo for passando, ele só vai aumentar. Então o que a gente vai ter que pensar como empresário, né? E você aí como dono do escritório de contabilidade, empresário contábil, você precisa pensar em estratégias que vão te gerar oportunidades de negócio, mas que vão ser oportunidades com o menor custo de aquisição possível. É claro que eu sei que você vai ter a indicação que é o melhor canal possível pensando em custo, mas às vezes só a indicação não é o suficiente para fazer a gente crescer. Então, quando você for pensar em estratégias de marketing, por exemplo, a gente vai ter que pensar sempre como que a gente faz para ter o menor custo de aquisição possível, né? E aí isso vai forçar a gente a começar a olhar para outros tipos de maneiras de se trabalhar. O próprio conteúdo orgânico se torna uma coisa muito importante. Então fazer meu site, fazer conteúdo para o site, produzir, né, conteúdos que vão fazer gerar uma certa audiência no meu site e vão gerar um lead com um custo muito mais barato, começa a se tornar uma coisa crucial para qualquer tipo de estratégia. Só depender de tráfego pago vai ser muito difícil. Uma outra coisa também, né, que tem muita gente que é ineficiente na gestão das oportunidades. Então, por exemplo, o cara gera 100 leads dentro de um mês, fecha com 10 e joga os outros 90 fora. Né? No mês que vem ele gera mais 100 leads, fecha com mais 10 e joga os outros 90 fora. Em 2 meses o cara jogou 180 leads fora. Isso aí, tipo assim, é impensável, é dinheiro indo pro ralo. E muitas vezes aquele lead não fechou naquele momento, porque simplesmente ele não respondeu, ele sumiu e pode acontecer, ele teve um problema e tudo mais. Então uma coisa que a gente faz aqui na Monflag, eu aproveito para te dar essa dica aqui, cuidado com a gestão de oportunidades, isso é dinheiro. Então assim, cara, teve 200 leads que você recebeu e você não fechou com 90% deles ou até mais. É normal isso, mas pense uma maneira de você continuar trabalhando esses leads nos próximos meses. Isso a gente chama aqui dentro de reaquecimento, né, que é um trabalho muito comum em empresas, né, que já tem uma estrutura comercial mais madura. Então, cara, eu vou falar hoje, em dezembro, com um cara que eu fiz reunião em janeiro que não fechou. Às vezes ele não fechou comigo, ele fechou com outra agência, ele pode estar bem, pode estar mal e nem lembra mais de mim, mas se eu mandar uma mensagem para ele, ele vai lembrar. A gente fez uma reunião, foi boa, vamos retomar o contato. Então, numa dessas, você consegue resgatar contatos que já passaram, né, pelo processo de cadência comercial e extrair mais suco, né, dessas campanhas, extrair mais suco desses leads, né? E muitas vezes a gente no mercado de contabilidade vê que a gente trata o lead como uma coisa muito descartável. Ah, não, já fiz reunião, já mandei proposta, ele não fechou. Esquece o cara. Pô, esse cara daqui a 6 meses ele fechou com outro escritório, às vezes não está satisfeito. Ou daqui a 6 meses ele não resolveu esse problema que era pequeno se tornou grande. E às vezes você mandando uma mensagem, você tem a oportunidade de retomar uma negociação, o cara já te conhece, o cara já fez reunião contigo, é muito mais fácil desse cara caminhar para uma venda, né? Então a tendência é que a gente veja cada vez mais soluções
visando uma redução de custo de aquisição de cliente. Porque a tendência é que com os próximos anos, com mais gente na internet, com mais competição, é que cada vez esse custo suba. Então, recapitulando para vocês aí, né? Marketing inteligente, né, usando inteligência artificial, né, e personalizado, a primeira tendência já é uma realidade, mas cada vez vai se tornar mais. A humanização das marcas com mais autenticidade, com pessoas, né, com conteúdos mais humanos, vai ser uma coisa que a gente vai ver como uma realidade cada vez mais latente dentro do mercado de contabilidade. Marketing de influenciadores, à medida que as estratégias segmentadas, né, vão evoluindo, a gente vai começar a ver mais influenciadores trabalhando com contabilidade, isso é uma coisa que eu já tenho notado e é uma realidade que a gente vai ver cada vez mais. E por último, essa red flag, né, esse alerta vermelho com o custo de aquisição de cliente. Nós precisamos transformar, né, o nosso processo de vendas o mais eficiente possível para extrair o maior suco, né, dos leads que a gente gera através da internet. Senão, a gente fica ineficiente, a gente fica não competitivo para o mercado. Meus amigos, comente aqui embaixo se você pensa em alguma tendência diferente, se você enxerga diferente do que eu estou trazendo aqui para você. Comenta aqui sua opinião sobre todos os pontos que eu acabei de colocar. Não esquece de deixar teu like no vídeo, se inscreve aí no canal e eu aguardo você aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!